Então, irmãos, dando continuidade aqui na palavra de Deus, né? O tempo aí foi curto, não deu. Então, o Senhor fala sobre a ansiedade. Muitas pessoas estão adoecendo, tem muitas pessoas doentes de ansiedade. Por quê? Porque não ocupa o teu tempo em coisas que agradam ao Senhor, em coisas que levam para mais perto de Deus, mas estão ficando enfermas, outras, como o meu filho, né, ele adoeceu na igreja fazendo a obra de Deus, ele não era doente, mas ele adoeceu quando ele estava fazendo a obra de Deus, mas Deus me disse que foi permissão dele, Deus estava tratando dele ainda, né, e Deus deu muitos dons para ele, mais de 2, de 3, e ele estava ficando assim um pouco exaltado, né? E Deus já havia falado que os exaltados ele abatia. E nós sabemos que nada é nosso. A Bíblia fala que o homem não tem nada se do céu não for dado. Nada é meu, nada é teu. Tudo é do Senhor. A nossa casa, a nossa família, os nossos móveis. Tudo é do Senhor. Não temos nada. Então, por isso, todos os dias devemos entregar tudo a Ele. E confiar nele, porque não temos nada, não podemos nada, somos fracos, pecadores, mas porém temos um Deus que cuida de nós, cuida de mim, cuida de você, cuida das tuas vestes, cuida da tua família. Aleluia, Jesus. E ele diz que, versículo 29, ele diz: não pergunteis, pois, que a vez de comer ou que a vez de beber, e não andeis inquietos. Eu era tão ansiosa que eu fazia o almoço, eu já estava preocupada com o café da tarde. O que eu ia fazer para a tarde? Quando eu fazia o café da tarde, eu já estava preocupada o que eu ia fazer para a noite, para o jantar. E ali já me causava uma preocupação, uma ansiedade. E quando foi um dia que eu olhei no espelho, eu não estava me reconhecendo mais. Porque não dava tempo para olhar mais nem no espelho. Eu só comia, brigava, trabalhava muito também. Minha casa eu limpava 3, 4 vezes no dia. Se eu imaginasse que aquele sofá precisava ser mudado de um canto para o outro, e se isso era 3 horas da manhã, eu tinha que levantar e fazer, porque senão eu não dormia. Quando vinha na minha mente que eu tinha que lavar aquele fogão já limpo, e eu imaginava que ele estava sujo e que eu tinha que lavar ele, eu tinha que levantar para lavar, porque senão eu não dormia. A minha mente era dessa forma. Quando eu chegava perto de pessoas, de muitas pessoas, a minha mente já estava falando coisas que os meus lábios não estavam saindo. Na minha mente eu já tinha feito tantas coisas que horríveis. Então chegou uma situação que eu achava que eu já estava louca. Eu não conversava sozinha, mas eu queria ficar só, porque eu achava que se eu ficasse perto de pessoas, eu ia acabar uma hora ou outra soltando, falando alguma coisa que eu não queria falar. Então eu queria ficar só. Aí foi na onda que a gente começou a trabalhar com festa, com barraca. Nessa época eu não era cristão, eu ia nas igrejas, mas eu não tinha compromisso com o Senhor. Então foi nessa época que eu comecei a trabalhar com festas, com barracas, colocar barracas nas festas. E aí foi na onda que a minha mente foi desenvolvendo mais. E Deus foi me libertando, mesmo da maneira errada. Mas foi assim que Deus me libertou, quando eu comecei a trabalhar com pessoas, com muita gente. Trabalhei com muita gente, com festas, com barraca. Então, ali Deus começou a trabalhar de uma forma na minha vida, me libertar daquela forma. E quando eu fui para a igreja, eu já estava, a mente minha já estava mais livre, mas o meu corpo estava ferido, estava enfermo. A minha mente estava
quase boa. Mas o meu corpo não tinha lugar que não doía, até o cabelo da minha cabeça doía. Até o casco da minha cabeça eu tocava, doía. E chegou até do médico dizer para mim, quando eu fui fazer exame: senhora, não tem um lugar na senhora que não dói? Ele brincando comigo, eu falei: ô doutor, se eu falar pro senhor que até o casco da minha cabeça dói, o senhor falar que é mentira, porque doía mesmo. Eu não podia amarrar meu cabelo. Eu não podia apertar muito o meu cabelo, porque o casco da minha cabeça doía tanto. Todo o meu corpo doía, era ferido. E eram doenças espirituais que o médico não achava. Eu sentia tantos problemas, mas quando eu passava no médico não tinha doença. Porque eram espirituais. O médico não achava. E precisamos nos entregar para Jesus de corpo e alma para que Ele venha fazer a obra. Não adianta somente você ir na igreja, não adianta você somente louvar, você tem que se entregar a Jesus. Se você quer mudança, se você quer libertação, quer uma transformação para a tua casa, a tua família, você precisa deixar tudo. Não foi fácil, mas eu deixei tudo. Também não foi de um dia para o outro, mas o Senhor me libertou. E Ele quer te libertar. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas para isso, para que a glória de Deus resplandeça na tua vida, você precisa renunciar a muitas coisas. Coisas que não agradam a Deus, que está deixando o teu corpo doente, está deixando a tua mente doente. E que você precisa se desprender dessas coisas. Para que essa ansiedade caia por terra, este problema vá embora, você precisa se desprender dessas coisas. Ah, irmã, mas quanto mais eu busco, mais é um vazio. O vazio é porque Deus está tirando algo de você para acrescentar algo dele. Quanto mais você busca, mais você sente naquela hora, muito bem. Mas depois você sente um grande vazio e você fala: meu Deus, mas na tua casa eu estava tão bem, agora este vazio. O vazio é porque Deus está tirando algo de você. Para que missionário? Para colocar algo dele. Jesus está tirando algo que é de você, algo que é do mundo, para colocar algo dele. Então, às vezes tem esse vazio e às vezes dói. Porque você precisa pedir a Deus para que Deus entre. Porque Ele não é como um inimigo que entra sem bater, não. Ele bate, primeiro Ele tira, Ele limpa, para depois Ele colocar. E você está dando permissão para Ele colocar, você está dando permissão para Ele entrar, ou continua com o mesmo vazio? Porque muitas das vezes eu também senti esse vazio, mesmo estando na casa do Senhor. Mas o Senhor me diz: filha, fala para os meus filhos que o vazio, eu estou tirando algo de você. Algo do mundo que está em você e eu não quero. Porque você não pertence ao mundo. Então este vazio, eu estou te esvaziando, mas é porque eu quero te encher. Então quando você sentir esse vazio, não é para você morrer, não é tristeza, não é para você se desesperar. O vazio é porque Deus está tirando algo de você, algo do mundo que está em você. Para Ele colocar algo dele. E aí você desespera, não ora, não busca e acha que já está morrendo, que essa ansiedade é para a morte. Não é, para a glória do nome do Senhor. Deus está tirando, está te limpando, para colocar algo dele na tua vida. E quando Ele completar, aleluia, você não vai ter mais esse vazio. E todas as vezes que você sentir vazio é porque Deus está tirando algo de você. Algo que é do mundo que está em você, Ele está tirando para colocar algo dele. Então entenda que essa doença não é para a morte, esse problema que você está passando, essa crise, não é para a tua morte, é para a glória do nome do Senhor. Deus está te desvaziando. Então você vai ter sempre problemas quando Deus começar a te lapidar, a te esvaziar. Você vai ter alguns problemas. Porque a tua carne está sendo quebrada, está sendo moída. E você vai sentir fraqueza, tremedeira nas pernas. Até mesmo fome.
E às vezes nem é fome de comida. Mas o inimigo vai colocar como se é uma fome de comida que você está sentindo ali, que você está com fome e você vai comer, 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 e daqui a pouco você está chorando, achando que, aleluia, aquela comida não te saciou, porque não é fome de comida. Mas é fome da palavra de Deus, é porque Deus tem algo maior. Irmã, mas como é que a senhora sabe dessas coisas? Eu sei porque eu já passei, não só comigo, mas com o meu filho. Então o inimigo sempre vai dar um jeitinho para colocar algo para preencher com outras coisas que não é de Deus. Então sempre que você sentir um vazio, fala com o Papai do Céu primeiro. Não tente mergulhar em coisas que Deus não está e ir para lugares onde Jesus não está, não. Fala com o Papai este vazio que você está sentindo. Ah, meu corpo está trêmulo. Você não vai morrer. O inimigo quer que você acredite que é falta de algo. Aleluia, mas não é. Como meu filho diz, depressão não é falta de Deus. Mas depressão, ansiedade, é uma forma, é uma enfermidade que Deus muitas vezes permite na nossa vida, para que nós chegamos mais perto do propósito dele para a nossa vida. Porque não basta você somente estar numa igreja nem conhecer Jesus, você tem que seguir Jesus. E quando Deus tem um propósito maior na vida do ser humano, ele passa por esse processo, tem que passar. É preciso você passar, porque de outra forma você não vai. Muito pouco vão por amor. A maioria que serve Jesus vai pela dor, foi pela dor, eu fui pela dor. Não foi a minha dor. Eu já estava acomodada com a minha dor. Mas foi pela dor da minha filha que eu cheguei a ter Jesus. Porque tem hora que as pessoas acomodam até mesmo com a doença. Prefere ficar doente do que renunciar ao mundo e aceitar Jesus. Eu já convidei pessoas para ir para a igreja para Deus libertar, porque eu sei que é espiritual. Deus já me mostrou que é espiritual se ela caminhar firme com Jesus. Se ela deixar Jesus entrar, se a família deixar Jesus entrar na vida dessa pessoa, Deus muda a história dessa pessoa e ela diz que não vai porque a família não deixa. Mas por que, irmã, que a família não deixa essa pessoa seguir Jesus? Porque essa pessoa tem auxílio do governo. E se essa pessoa for livre, for liberta, ela não vai ter mais o auxílio. Ela disse. Irmãos, aonde que o dinheiro fala maior do que a nossa saúde? Na onde que o dinheiro pode chegar mais alto do que Deus na nossa vida? A Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Aleluia. Então, o Senhor está falando comigo, com você nessa manhã. Quando ela tenta, a família não deixa porque acha que ela vai perder o auxílio, não vai ser mais sustentada pelo governo. É melhor ser sustentada por Jesus. É melhor você não ter R$1 no bolso, irmão, irmã, mas você ter um lugar lá no céu. É melhor o teu filho não receber um auxílio, mas ele está com o nome escrito lá no céu. E Deus vai te sustentar assim como tem sustentado essas árvores aqui, ó. Versículo de número 30 diz: porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então você escuta tantas coisas quando você está evangelizando. São pessoas que preferem estar ganhando um auxílio do governo, alguma coisa assim, do que aceitar Jesus, porque ela sabe que Jesus liberta, Jesus transforma, e o inimigo também sabe. Então o inimigo está usando pessoas da família para que essa pessoa não vá aceitar Jesus, para que essa pessoa não siga Jesus, porque sabe que Jesus vai libertar ela, e eles
precisa do dinheiro dessa pessoa. Muitos precisam mesmo, mas Jesus também sabe que você precisa. E jamais Ele vai tirar algo da tua vida e não vai acrescentar. Quem rouba é o inimigo. A palavra de Deus fala que de Satanás ele veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida. Então quem rouba é o inimigo, Jesus não. Jesus ele tira para te acrescentar algo maior e melhor. Nunca que Deus vai tirar algo da tua vida e não vai te dar de volta, a não ser que não preste. Mas sempre que Deus tirar algo, Ele vai colocar, aleluia, algo novo. Versículo de número 32 diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então o Senhor tem algo maior e melhor para você. O Senhor não quer que nos vivemos de migalha. O Senhor diz que somos bem-aventurados. A irmã, a senhora está me chamando. Está falando que isso que eu estou ganhando é migalha. Irmãos, Deus tem o maior. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus quer que você caminhe com as tuas próprias pernas. Deus não quer ficar te dando peixe pronto. Deus quer te dar um anzol para você pescar, para mim pescar. Precisamos caminhar com as nossas pernas. Versículo de número 33. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelhece, tesouro nos céus que nunca acaba, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Então é isso que o Senhor quer. Tudo que Ele nos dá é para nos compartilhar. Não é para colocar dentro de um tesouro, porque o nosso tesouro nós já temos, está no céu. O Senhor não quer que nos guarde nada dessa terra, porque não vamos levar nada. Mas vamos guardar tesouro no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Aleluia. Tudo quanto nós fizer vai prosperar, porque estamos fazendo a obra de Deus. Porque o melhor da terra é para nós. A glória de Deus é mais importante na nossa vida do que os bens materiais, do que todas as coisas que perdemos, do que todas as coisas que achamos que é necessário quando não é. Necessário é você ter o teu nome escrito no céu. Necessário é você botar a cabeça no travesseiro e saber que Deus cuida dos seus através da tua vida. Importante é você saber que Deus ele cuida de você e que até as aves estão sendo cuidadas por Deus, e quanto mais você, que é a imagem e semelhança de Deus, que sou eu, que sou imagem e semelhança de Deus, que sou a menina dos olhos de Deus. Então você é importante para Deus. As coisas são perecíveis. Todas as coisas passam, mas o reino de Deus jamais passará. Aleluia, glória a Deus. Mas o que o Senhor tem para você é melhor. Não é que o que você não tem seja bom. É porque as coisas do reino espirituais são melhores do que as coisas terrenas. Aleluia. Versículo de número 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então foi por isso que Deus disse que não busquemos as coisas terrenas. Porque muitas vezes nós vamos colocar o nosso coração nessas coisas e vamos perder a salvação, vamos perder a bênção e vamos perder o reino do céu. Então tem pessoas preocupadas com as coisas perecíveis e não estão preocupados com o reino, nem preocupados com a salvação da tua casa, nem da tua família. Essa é a palavra que o Senhor nos dá quando nós entendermos que tudo no mundo é passageiro. E que Deus cuida dos seus como tem cuidado de mim. Eu fiquei sem emprego. Eu fiquei sem Bolsa Família mais de um ano. Mais de um ano eu fiquei sem Bolsa Família. Não tinha como voltar, porque o meu filho não estava estudando.
Mas um dia eu cheguei no CRAS para fazer algo, fazer um documento de uma casa com o meu esposo. Ia vir algo do governo e precisava ter o documento da casa para receber. E chegando lá, a moça perguntou: você tem Bolsa Família? Eu disse para ela: não tem mais de ano que eu não recebo. Mas nem um dia Deus deixou faltar o pão. Passamos luta sim, provações, mas nem um dia Deus deixou faltar o pão. E ela perguntou: e a senhora tem auxílio, tem Bolsa Família? Eu disse: não. Por quê? Aí eu falei para ela: porque meu filho não está estudando. Ele dá crise quando ele chega na escola. Ele não tinha essa enfermidade, mas veio sobre ele esse problema. Foi Deus provando ele ali, como eu já disse. Não, muitas vezes a gente não entende, mas a gente sabe que é provação de Deus. E ela disse: deixa eu fazer o teu auxílio de novo. E eu disse para ela: nem eu tinha certeza que vinha mais, nem fé eu tinha. Mas o meu marido tinha tanta fé que ele falou assim: dá os documentos, Nilda. E eu falei para ele, falei assim: eu creio que não vem, eu não tenho mais filho pequeno, meu filho agora cresceu. Aleluia. Mas no outro mês, ela falou assim: a senhora vai na caixa. Irmãos, quando eu cheguei na caixa, o dinheiro estava lá. Então, Deus permitiu algo acontecer ali para aquela multidão ir no CRAS. E eu com aquela multidão fui junto com meu esposo para ele fazer o documento da casa. Até hoje esse dinheiro não veio. Mas o auxílio eu voltei a receber. E no primeiro mês que foi cortado o meu Bolsa Família, eu ainda fui na caixa. Eu tinha fé ainda que ele voltava. E aí o primeiro mês não veio. No segundo mês eu fui. Cheguei lá, não tinha o dinheiro do Bolsa Família para mim. Mas tinha um dinheiro lá que era do meu seguro-desemprego. Quando eu trabalho de carteira assinada, era pouquinho, mas eu recebi. Mas eu não tinha nem ideia, meu patrão não ia me pagar, ele já tinha falado que ele não ia me dar nada, porque eu saí do emprego para me casar. Ele não quis me dar folga nem férias, e também eu estava nova no emprego, de carteira assinada, né? Então ele não ia me dar férias, então eu acabei saindo, abandonei o serviço e saí. Disse para ele que eu ia sair, né? Mas eu não esperei ele arrumar outra pessoa e colocar no lugar, então eu saí para casar. E ele ficou chateado, ele falou que não me pagaria os meus tempos. E na verdade ele não pagou por muito tempo. Ele não pagou. Mas nesse dia que meu Bolsa Família foi cortado, com 2 meses que eu cheguei lá, o mesmo tanto que eu recebia do Bolsa Família estava lá. E lá dizia que era do meu FGTS. Então o meu patrão depositou, mesmo sem ele querer, mas Deus usou ele. Ele acabou depositando naquele dia que eu não tinha o Bolsa Família, caiu outro dinheiro na minha conta. Então Deus cuida, irmãos. Deus cuida dos dele, que precisamos é entregar de verdade. O Senhor diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Aqui o Senhor fala de uma forma tão clara que você sente a presença de Deus. Eu sinto aqui a presença de Deus. Eu falo assim: eu não sei nem por que eu estou falando dessa forma. Às vezes eu não entendo, como o vídeo de ontem. Ontem o Senhor me deu uma pregação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o Senhor tem falado muito ao meu coração para pregar, falar o que Ele manda, porque é assim que Deus me usa, na palavra, pela misericórdia. Tem palavras que eu nem estudei. Tem palavras que eu ainda nem estudei ainda, Deus me dá de toda a vida. Na igreja, onde eu vou. E Deus trabalha. Às vezes eu não entendo. Como ontem, Deus me deu aquela mensagem: para a glória do nome do Senhor. Já tem quase 200 visualizações. Ontem eu gravei um vídeo ontem. Nem foi cedo, foi mais à tarde. Às vezes eu demoro de postar.
E já estava, a hora que eu olhei, já estava quase chegando 200 visualizações através dessa simples palavra. Então a palavra liberta, irmãos, e o inimigo não quer que eu e você viva na palavra, nem que nós pregamos a palavra, porque a palavra liberta o homem, a palavra tira o homem do cárcere, a palavra liberta o homem das prisões do inferno. Então fique na palavra. Então eu louvo ao Senhor nessa manhã por essa mensagem, por essa palavra. Senhor, eu não estou entendendo porque dessa maneira o Senhor está me usando, está falando. Mas eu estou aqui, eu não vivo eu, mas vivo o Senhor em mim. Então que eu seja instrumento de Deus na terra, que eu seja usada por Deus na terra, que você receba nessa manhã a tua vitória, porque Deus está libertando pessoas nessa manhã. A palavra tá dura, tá mandando você deixar algo, também tá, mas continua. É Deus que tira, quando Deus tirar, aceite. Porque quando Deus liberta, tá liberto. Porque todas as coisas na minha vida que eu estou falando foi Deus que tirou, não fui eu, foi Deus. E quando Deus tira, Ele acrescenta. Não estou dizendo que é você que vai chegar e vai lá e vai mandar cortar e vai tirar isso e aquilo e vai vender, não. É o próprio Deus, a partir do momento que você aceita, Ele entra na tua vida e muda toda a tua história. É só você deixar. Quando você deixa Jesus entrar, Ele entra e faz mudança na tua vida, na tua história. Ele muda o teu cativeiro. Aleluia. Então este problema que você está passando, essa tristeza e vazio, não é para a morte, é para a glória do nome do Senhor. Ele está te libertando nessa manhã. Ele está entrando em casas. Está mudando a tua história.